Você abre o telefone para procurar uma foto qualquer e encontra uma imagem sua de 15 anos atrás. Você para por alguns segundos. O rosto era diferente, mas não é isso que chama a sua atenção. É o olhar. Aquele homem tinha planos que você nem lembra mais. Tinha sonhos que pareciam tão possíveis, tão assim de chegar próximo. E vem um pensamento silencioso. Em que momento eu fui deixando tudo isso para trás? Em que momento? Você fecha a fotografia e continua o dia, mas alguma coisa ali ficou. Porque o problema não é descobrir que você envelheceu. O problema é perceber quantas versões suas foram ficando pelo caminho enquanto você tentava chegar até aqui. Nesse momento, durante muito tempo, você fez aquilo que precisava ser feito. Não porque alguém mandou, porque alguém precisava fazer. E você foi lá e fez. Levantou cedo, mesmo cansado, aceitou responsabilidades mesmo sem querer. Engoliu algumas vontades, porque havia coisas mais importantes para pagar. E havia sempre uma justificativa razoável, bem razoável. Agora não, depois eu vejo. Quando as coisas melhorarem. O problema é que a vida não para enquanto você espera o momento certo. E um dia você percebe que aquela fase que era para durar alguns meses durou 5 anos, depois 10 anos. E aquilo que era temporário virou a sua vida. Não porque você foi fraco, talvez justamente porque foi forte tempo demais, sem perguntar o que essa força estava deixando para trás. Talvez exista uma gaveta na sua casa onde você guarda coisas que um dia significaram muito para você. Um curso que começou e não terminou, um caderno com ideias bem antigas, um projeto que nunca saiu do papel. Você olha para aquilo de vez em quando, mas quase nunca mexe, porque sabe que se olhar por muito tempo, vai lembrar do homem que você era quando acreditava que aquilo ia acontecer. E essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar. Alguns sonhos não foram abandonados porque deixaram de importar. Foram apenas adiados tantas vezes que você se acostumou a viver sem eles. Às vezes, você não matou o sonho, só parou de falar sobre ele. Existe uma armadilha nessa fase da vida, confundir uma vida organizada com uma vida vivida. Você tem rotina, tem compromisso, sabe o que precisa fazer amanhã e ainda assim sente que os dias estão passando rápido demais. Não existe uma grande tragédia para apontar. Esse é justamente o problema. É possível ter responsabilidade sem sentir propósito. É possível ser necessário para todo mundo e ao mesmo tempo sentir que você mesmo desapareceu um pouco. Nem todas as suas escolhas foram feitas por vontade. Algumas foram por medo. Medo de faltar dinheiro, medo de decepcionar alguém, medo de descobrir que aquilo que você queria talvez não desse certo. E outras foram por necessidades. Isso precisa ser reconhecido demais. Você não tinha as mesmas oportunidades que outras pessoas. Algumas portas realmente não abriram. Houve momentos em que sobreviver foi mais importante que sonhar. Por isso, não transforme essa reflexão em culpa. Você fez o que conseguiu com a consciência que tinha naquele momento. Só que agora existe uma diferença. Você finalmente consegue olhar para a estrada inteira, inteirinha. E isso é o que assusta. Porque quando você olha para a estrada inteira, percebe que não pode voltar mais. Você não pode. O passado não negocia, mas ele pode oferecer uma coisa que você tem clareza. Você não controla os anos que já passaram, mas ainda participa das escolhas dos anos que restam.
E isso não significa abandonar tudo amanhã, não significa largar o emprego ou desaparecer para começar uma vida diferente. Às vezes, gente, a mudança começa de um jeito bem menos dramático. Começa quando você admite para si mesmo que alguma coisa precisa ser diferente. Talvez seja voltar a fazer algo que você deixou para trás. Talvez seja ter coragem de dizer não para uma obrigação que já não faz sentido para você. Talvez seja simplesmente parar por alguns minutos e se perguntar: se ninguém estivesse esperando nada de mim, o que eu escolheria fazer com a minha vida? Você talvez não tenha uma resposta imediata e está tudo bem. Depois de tantos anos vivendo no automático, é natural que a própria voz pareça baixar. O importante é começar e escutá-la de novo, porque talvez o maior perigo não seja envelhecer, talvez seja chegar aos próximos 10 anos exatamente no mesmo lugarzinho que você está, sabendo que precisava mudar, mas continuando a esperar alguma coisa acontecer, a famosa cair do céu. Se essa pergunta ficou dentro de você, não precisa responder nos comentários. Algumas respostas precisam primeiro ser dadas em silêncio. Mas, se esse vídeo colocou em palavras algo que você sente há muito tempo, deixe uma frase: eu preciso olhar para a minha vida. Não como promessa de mudança radical, só como reconhecimento, apenas. Porque o pior não é perceber que você envelheceu, não é. É perceber onde chegou e continuar caminhando para o mesmo lugar. Até o próximo vídeo.